É o seguinte, a final da Copa do Brasil tá vindo. É já no domingo. E o Diego Simeone, sim. Diego Simeone falou sobre a final que vem aí. E ele previu ou deu o seu abraço e a sua força pro Felipe Luís numa entrevista da Champions League. Então se liga só nisso, mas antes disso, bora ver o que o Neto também falou sobre como o Tite tentou destruir o Gabriel, o Gabigol. E agora o Felipe Luís renasceu, o Gabigol. Se liga só nisso. O Tite, o que você fez pro Gabigol é a coisa mais legal, o Gabigol ter feito os gols que fez. Porque o que você fez, o que o seu filhinho fez, eu queria saber se o seu filhinho trabalha sem você ir. Não. Sacou? Eu queria saber se o filho do Dorival Júnior trabalha sem estar junto do Dorival Júnior. Sabe, tipo assim? Eu queria saber o que o César Sampaio deixou você fazer com o Gabigol, o que esse tal de Kleber Xavier deixou fazer, o que vocês fizeram em 2 Copas do Mundo. O pior não foi o Flamengo, o pior foi você não ter levado ele para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo e mais. O Veloso falou várias vezes, né, Veloso? Pô, como é que você não leva um cara que é batedor de pênalti? Com 6 substituições por causa da prorrogação. Da prorrogação e aquilo que já aconteceu. Pode botar o batedor lá no final. Exatamente isso. E aí você quase acabou com a carreira do menino. Sabe o que aconteceu? Você foi mandado embora, tá cheio de dinheiro, inclusive o meu, né, do processo, né, e que tá tudo certo. Aí você pega esse menino, 2 gols no final. Sabe quantos gols ele fez em 17 finais do Flamengo disputando? 16. 16 gols. Vamos lá, sabe outro cara que se iguala a ele? Que por sinal deu entrevista pra nós aqui, eu acho que foi nos Donos da Bola, sexta-feira, o Rafael Veiga. Rafael Veiga, acho que de 15, né, Ricardinho Cascão? Ele fez 12. Gols em finais. Gols em finais. Aí vocês não levam esse menino pra Copa do Mundo, não levam o Rafael Veiga pra Copa do Mundo. Vocês levam aquilo que é importante pra vocês. E você, Tite, o que você fez pro Gabigol mostra quem é você. Porque você foi o maior treinador da história do Corinthians. Em Libertadores, em Mundial, você foi o maior. E mais, quando esse sujeito aí cair, esse Zé Ruela aí, esse pé de rato, essa desgraça de treinador junto com o filho. Imagina o filho do Ramon Dias. Vamos lá, o pai não trabalha mais. Quem contrata ele? Quem contrata ele de treinador? Quem contrata o filho do Tite de treinador? Quem que contrata o filho do Dorival Júnior de treinador? Quem contrata? Quem contrata? Ninguém. Ninguém. Nem o pior time da Série D. Ninguém contrata. Mas aí vem o combo, né? Vem o combozinho. Pra não falar outra coisa. Mas deu pra entender o que é, né? Olha, vocês viram alguma vez o Gabigol sem ser aquele problema que eu defendo ele, o Veloso Souza, que eu gosto dele. Sou apaixonado por ele. Ele foi uma injustiça. Não, foi uma injustiça, mas eu defendo ele, eu adoro esse menino, adoro a mãe dele, conheço ele desde quando ele jogava no São Bernardo, que era o Careca, lembra, Cascão? Era o Careca, que era da divisão de base do Guarani. Eu tenho foto minha dele, se pegar. E para finalizar, se me permite uma pergunta um pouco fora do partido, hablamos para Brasil. Tu és jogador, Felipe Luís, está muito cerca de ganhar seu primeiro título como el equipo principal, está já na final da Copa Nacional. Con una equipo muy tradicional que tiene mucha presión, pero has aprendido muy bien a vivir con presión y dice mucho de su carácter, ¿no? Sí, Luis se merece todo lo que le está sucediendo, se preparó para estos momentos y bueno, ahora acompañarlo, tranquilidad y desearle lo mejor en la final. Você vai pensar em título. Nesse momento eu acho que não faz nem muito sentido, o Flamengo tem que pensar no domingo. Ontem fez um bom jogo. Não concordo muito com essa coisa que joga sempre igual, porque acho que um bom time não joga sempre igual. Um bom time se adapta ao contexto, ao adversário, ao momento do jogo, se está em casa ou fora. Por exemplo, contra o Internacional, o Flamengo não jogou o tempo todo em cima do Inter. Pelo contrário, foi amassado no segundo tempo. E resistiu bem, aí comete um erro no final, sofre o gol. E foi bem. Ser amassado pelo Inter, jogando com o time reserva fora de casa, não é nenhuma vergonha. Faz parte do jogo. Ontem, no primeiro tempo, primeira parte do jogo, o Inter não, o Cruzeiro, apertou bastante o Flamengo, depois o time saiu, conseguiu marcar pressão lá em cima, conseguiu dar uma equilibrada no jogo, depois dominou o jogo, criou situações, Bruno Henrique muito bem na primeira etapa, claramente em campo não demonstrou nenhum abalo em função do problema extracampo. Eu acho que agora, depois desses jogos, a gente já percebe que os jogadores estão se empenhando, o Felipe Luís está conseguindo fazer com que ele se empenhe, e eu acho que o mais importante é que o time está competindo sempre.
o time não está aderindo no modo banana. E o modo banana não é o modo banana do Tite. Teve com o Tite, teve com o Sampaoli, teve com o Vitor Pereira, teve com o Paulo Souza, teve com o Dorival, né? Especialmente depois dos títulos, teve com o Renato Portaluppi, teve com todos os técnicos que passaram, teve com o Rogério Ceni. Talvez não tenha tido nenhum jogo modo banana com o Jorge Jesus, que era outra situação. Os jogadores não estavam tão empoderados como ficaram depois dos títulos, e o português tinha o total controle ali e a mão pesada naquele momento. Mais adiante, não sei se ele continuaria tendo todo esse domínio, porque os jogadores, à medida que foram ganhando títulos, foram ficando com, né, muitas asinhas, né? E aí escolhiam jogos. O próprio Felipe Luiz participava, gente. O Felipe Luiz estava em campo nos 4-1 do Fluminense, não estava? Ou no empate do ano anterior, perdeu o título carioca jogando nada, perdeu o primeiro jogo, aí empatou o segundo com o Fluminense. Ele também esteve em campo em jogos de atuação lamentável, mas agora como técnico ele está conseguindo eliminar o balde banana, que ele protagonizou em campo algumas vezes. Não pode esquecer as coisas não, a gente tem que falar as coisas como elas são. É muito fácil ficar agora todo mundo jogando confete e esquecendo o que aconteceu. Excelente o desempenho do time, gostei muito, acho que o trabalho do técnico já se apresenta agora, depois de uma quantidade de jogos, a gente já pode perceber, né, momentos que marca a pressão lá em cima, conforme ele prometeu. Agora, ninguém joga o tempo todo igual, sempre igual. Isso tem que ser domingo. O Flamengo vai jogar o tempo todo em cima do Atlético? Não, o Atlético vai jogar em cima do Flamengo. O Flamengo vai ter que, pelo menos vai acontecer no mínimo por um pedaço do jogo. O Flamengo vai ter que saber suportar a pressão, se portar bem defensivamente, como tem feito, não está mais sofrendo aqueles gols de cabeça todos, ter saída para o ataque. Eu acho até que é provável que não jogue Michael, jogue Bruno Henrique, pela boa atuação de ontem, jogador veloz, acostumado à decisão, tem um bom entendimento com o Gabriel, todo mundo sabe, né? Independentemente da fase, os dois se conhecem bem, e tem jogo aéreo, coisa que o Michael não vai ter. Então, o Bruno Henrique é um cara que pode ser importante. O Plata não vai jogar, claramente, começou ontem e não vai jogar no domingo. Então, a tendência é o Gerson jogando pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, o Gabriel no comando do ataque, o Everton Araújo com o Pulga fazendo ali a dupla de volantes, o Arrascaeta um pouco à frente e o Alcaraz como opção, né, para o decorrer do jogo. Eu acho que esse vai ser o time domingo do Flamengo, e acho que o Bruno Henrique ele pode ser mais indicado para esse jogo por essas características. E o Michael vai dar uma opção para durante o jogo, drible, mudança de direção, velocidade, que é a sua boa característica. Então, entendo que o Flamengo tem que pensar domingo. E domingo vai ter que jogar de várias formas. Vai ter que saber hora de pressionar alto, hora de suportar a pressão do Atlético. O Atlético deve vir pela escalação do Galo ontem, sem o Rubens e com a Allan Kardec emulando, digamos assim, o Daverson, ou seja, Paulinho, Hulk e um centroavante na área, um homem de referência, deve ser o Kardec. Então vai ter bola cruzada na área a rodo. O Arana talvez jogando na lateral mesmo, cruzando 500 bolas na área do Flamengo. A gente vai ver certamente no jogo de domingo. E aí o time vai ter que estar bem defensivamente, com uma boa artilharia antiaérea, com capacidade de reter a bola no meio campo, cadenciar, tirar a velocidade do jogo, não entrar em trocação, que só interessaria por Atlético, um jogo mais franco, briga de rua, isso não vai interessar ao Flamengo. Então acho que cada jogo é um jogo e as equipes se comportam, as boas equipes se comportam de acordo com a partida, com o cenário. Se em casa, se fora, se é mata-mata, pontos corridos, tudo isso muda. O nível do adversário, a necessidade, no caso do adversário, de fazer 3 gols para ser campeão. Então é um Atlético que vai se lançar, o Flamengo vai ter que ter um bom contra-ataque. Enfim, mas eu acho que o Felipe já mostrou essa diversidade de jogo em alguns momentos. Acho isso muito bom. E estou gostando bastante de ver o fato de ele conseguir deixar, pelo menos até agora, o modo banana de lado.